Muito bem, boa noite para quem está vendo a gente ao vivo. Vamos testar som, imagem. Vamos ver quem vai chegando. Que maravilha! Ontem a gente teve uma conversa com a Priscila Agapito, tabeliã de notas do 29º Tabelionato, aqui em Moema, em São Paulo. E foi uma conversa muito interessante sobre desistir, sobre garantia de direitos, sobre do que a gente desiste quando a gente decide fazer diferente, quando a gente decide defender os direitos de outras pessoas também. Dando um oi, Esté, Priscila. A Carla já chegou, olha aí, gosto de gente pontual. Oi, Simone, tudo bem? Tá entrando. Será que vai funcionar? Eba! Olá, Ô, como vai? oi, Carla, tudo bem? Tudo ótimo, boa Boa noite. Boa noite. noite a todos. Seja muito bem-vinda ao IPFEM. A gente está muito feliz de te receber. E já quero começar a chegar chegando, pode ser? Opa, estamos Então, aqui para isso. vou explicar muito a que se propõe essa nossa conversa. Vou pedir para você também se apresentar. Com certeza o nosso público já te conhece, mas acho que vale a pena deixar registrado. E aí a gente começa uma conversa sobre desistir. Então, eu sou a Ana Tomazelli, fundadora do IPFEM, que é um Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas. Nós somos uma ONG, uma instituição de terceiro setor, de educação em saúde mental no mercado de trabalho, baseado em dados. A gente foca em gênero, raça, produz conteúdo, faz letramento, vai em todo lugar conversar. Todo mundo que chama a gente vai também, todo tipo de reunião, muito para espalhar a palavra da saúde mental por um mercado de trabalho sem violência socioemocional. Isso é super importante nos dias de hoje. E aí, a nossa metodologia de educação em saúde mental virou um livro chamado Desista, que no final a gente vai combinar como é que eu te entrego isso, né? Como é que eu faço isso aqui chegar na sua mão. E aí, basicamente, o que a gente diz é, bom, um manifesto pelo direito de desistir sem ter que dar explicações ou ser julgada por ninguém. Então, quero dar as boas-vindas, agradecer quem está aqui com a gente agora, quem vai ver a gente depois nessa live gravada, pedir para a Carla se apresentar e aí a conversa é livre. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e militando nessa causa que é de todas nós, né? De todos nós, mas especialmente desse coletivo do feminino e das existências femininas que são complicadamente colocadas em turnos né, triplos, quádruplos, com responsabilidades e sempre parecendo que estamos devendo, né? Sempre parece estar devendo. Então, para contar um pouco de onde eu venho, como que devedora sou eu, né? Gostei. Eu sou, eu sou mãe, né, de um homem hoje de 26 anos de idade, mãe solteira, e eu, aos 27 anos, eu estava na universidade quando eu engravidei, resolvi não me casar, resolvi assumir a bucha sozinha. E sou professora universitária, então eu fiz veterinária de formação, mas eu nunca me. Veterinária foi uma escolha infantil, eu costumo dizer, porque eu gostava de bichinhos, né? Mas a hora que você entra na faculdade, você descobre que gostar de bichos não é suficiente, muito pelo contrário. E daí eu comecei a trabalhar com pesquisa, eu tinha um especial curiosidade sobre afecções da saúde mental, né, por ter algumas experiências próximas. Então, isso era uma coisa que me deixava muito intrigada, né, como é que as pessoas podiam ter aquelas mudanças comportamentais tão severas da esquizofrenia ou dos transtornos mais severos, né? E eu tive a oportunidade de estar num laboratório em que a gente investigava fármacos do sistema nervoso, especialmente aqueles que atuam no sistema dopaminérgico. Então, né, no final das contas, eu me tornei uma especialista no sistema dopaminérgico num tempo, Ana, em que isso era um voto de pobreza franciscano, sabe? Era uma pesquisadora lá que estava fadada a passar a vida toda fazendo pesquisa sem ser reconhecido, né? Como é o caso de boa parte dos nossos pesquisadores.
mas no final eu acabei dando uma mudança de rumo, porque eu me descobri muito mais professora do que pesquisadora, eu me considero muito mais uma professora do que uma cientista. Acho que meu grande talento é ensinar. Então, hoje o que eu faço, e que a base de tudo que eu faço, é ensinar sobre o funcionamento do cérebro para as pessoas e usar esses conhecimentos para trazer recursos para a sociedade de diferentes campos. Então, eu atuo em consultoria educacional, a gente está lá montando materiais de socioemocional para já deixar as pessoas, para os pepinos virem torcidinhos desde pequenos, né? E também na educação corporativa, treinamento, desenvolvimento humano, de lideranças e de times, para a promoção de ambientes de trabalho mais produtivos, mais seguros, mais sustentáveis, né? Então, é assim que eu uso minha neurociência. Ainda também como professora, dando aula de neurociência de forma livre para diferentes interesses, diferentes grupos de pessoas. Essa é um pouco a minha história, né? Muito bom. Eu acho que a gente combina muito. A Isabela Camargo pediu para te mandar um beijo e falou que quer estar com a gente em breve, porque tá aí, estamos aí também na mesma linha de frente. E aí, Carla, assim, né? A gente combinou muito por cima o que a gente queria conversar, mas a gente combinou mais que a conversa ia ser livre mesmo. E eu queria começar pedindo para você contar para a gente o que acontece no nosso cérebro quando a gente desiste ou quando a gente pensa em desistir e não desiste. O que acontece na nossa cabeça? Então, esse é um tema muito interessante, porque eu vou começar trazendo uma coisa, quem sabe, mais histriônica, mais exagerada, para a gente ter uma noção de até onde isso pode chegar, né? Existem, hoje, pesquisadores investigando o que pode ser feito para uma pessoa desistir. O que a gente pode fazer, que tipo de estimulação a gente pode dar, seja medicamentosa ou seja estimulação transcraniana, para aumentar a chance de uma pessoa desistir. Por quê, Ana? Pode parecer paradoxal, mas o não desistir está no centro de algumas patologias de saúde mental. Por exemplo, a depressão. Então, a ruminação, que é muito comum na depressão, né, que a pessoa ficar ruminando, e também no burnout, ficar ruminando como poderia ter sido, o que poderia ter feito, como poderia ter acontecido, e se fosse assim, e se fosse assado, e por que fizeram desse jeito. Então, desistir destes pensamentos é terapêutico, né? E aí eu acho que a gente pode começar dessa visão macro, que é a persistência, ela faz sentido enquanto ela não viola a minha saúde, né? Eu acho que esse é um ponto nevrálgico da nossa conversa, porque muitas pessoas podem perguntar, mas por que desistir? Porque muitas vezes persistir é um voto de sofrimento. É importante a gente persistir enquanto a gente estiver enfrentando dificuldades, mas a gente tiver recursos. Então, a medida da persistência é a percepção do recurso. Recurso não é, alguém vai fazer para mim, ou eu tenho dinheiro. Às vezes é um recurso emocional, é um recurso social, é um recurso cultural, né? Então, nesse aspecto, o ambiente corporativo ele tem uma importância dramática, porque falei a palavra ambiente. A ambiência na qual nós trabalhamos é uma ambiência que promove ou não recursos. Então, ter um time aderido a uma lógica de trabalho colaborativo, de trabalho empático, de realizações coletivas, de uma competitividade saudável, né? Uma competitividade quase lúdica entre esses pares que promovam o trabalho colaborativo, isso é recurso. Enquanto uma corporação que está o tempo inteiro fomentando a competitividade, está o tempo inteiro fomentando a menos-valia, agravando a condição ali, né, da síndrome de impostor que as pessoas já têm uma tendência dramática a sentir no século XXI. Então, esse ambiente é um ambiente que tem baixo recurso. E essa, para mim, é a equação. A equação entre desistir e persistir tem a ver com recurso. Tem a ver com a percepção do recurso. Então, quando eu não desisto, mas eu não tenho recurso, essa persistência adoece. E quando eu persisto, né, com a presença de recursos, isso é geralmente
onde eu supero minhas dificuldades. Então, a equação, ela é uma equação fácil de montar, mas difícil de resolver, né? Porque, na maior parte das vezes, nós vamos ter vontade de realizar uma opção de coisas e vamos estar em ambiente com baixo recurso. Então, na matriz, né, que a gente está montando aqui entre recurso, persistência e atingimento de resultados, mas muito comum a gente ficar no quadrante, eu quero muito, mas não tenho recurso para atingir. E esse quadrante é o quadrante do adoecimento, né? Então, aprender a desistir quando não há recurso é fundamental para a gente quebrar esse lugar que, na verdade, tem muito a ver também com a expectativa externa a nós. Né? Às vezes eu persisto e eu quero atingir, e a hora que eu paro para pensar e analisar, esse desejo nem era meu. Exatamente. Eu comprei isso de alguém, sabe como é que é? Eu comprei essa ideia de alguém, de que aquilo era sucesso, de que receber aquele salário, ou aquele cargo, ou aquela autoridade, ou aquele poder, que era sucesso. Né? Quando, na verdade, a gente precisa reconhecer onde definitivamente está a nossa percepção de sucesso. E aí, sim, buscar todo e qualquer recurso disponível para alcançar aquilo que a gente deseja muito, porque ali também está um potezinho de felicidade, está um potezinho que nos alimenta ali com uma porção de substâncias químicas que vão nos ajudar bastante, né? É muito comum as pessoas falarem, então se eu liberar serotonina eu me sinto feliz, ou se eu liberar cortisol eu estou triste. Não, não é nada disso. Assim, a circunstância que você está vivendo vai pedir uma dinâmica química para suportar o comportamento que você precisa realizar. Então, se você liberar cortisol, é porque você precisa, naquele momento, aumentar os seus batimentos cardíacos, a sua glicemia e a sua força para enfrentar o desafio. A pergunta é, você deve viver num ambiente onde você libera tanto cortisol tantas vezes? A pergunta é diferente. Botar a culpa no cortisol é fácil, né? É meio Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu Total. quiser. Vamos botar no hormônio. Vamos botar na substância química, qualquer que seja ela, que esteja alterando ali a minha dinâmica mental, porque alguém me disse lá que cortisol isso, adrenalina aquilo, dopamina, não sei mais o que e tal. Quando no fundo nós estamos falando da própria dinâmica do indivíduo e onde ele realmente precisa identificar essa equação e resolver essa equação entre recursos, e aí todo o conjunto de recursos, e atingimento desses objetivos. Precisa fechar essa conta. Se essa conta não fechar, fica muito difícil do indivíduo saber exatamente como é que ele deve proceder. Qual é o problema, né, puxando para o universo do feminino, Ana? O problema é que a gente sempre tem muito mais expectativas para atender fora de nós, portanto, a gente não consegue medir muito bem essa relação entre o objetivo que a gente quer atingir e o recurso que a gente tem. Porque esse objetivo nem sempre está calcado naquilo que a gente acredita, né? Então, o universo feminino tem as suas delicadezas, né? E aí eu posso entender, então, que a partir dessa ambiência, com mais ou com menos recursos, ou com aqueles recursos que são ofensores ou promotores de algo, as substâncias em mim, então, vão reagir para dar conta daquela ambiência. É isso? Exato. Quer dizer, na verdade, os neurotransmissores, os hormônios, são seus aliados, né? Eles são capazes de eliciar comportamentos que você precisa naquele momento. É um pouco complicado a gente querer colocar a nossa natureza contra nós mesmos, né? Isso é uma coisa bem dualista de separar o corpo, a natureza e a pulsão da natureza daquilo que é mental e que poderia vir a fazer um atendimento das minhas necessidades mentais, né? No fundo, se a sua natureza não está em consonância com aquilo que a sua mente está desejando realizar, você não tem recurso. O recurso também vem dessa substância química. Então, liberar a dopamina, liberar a adrenalina, liberar a serotonina em momentos específicos tem a ver com recurso. Recurso é tudo isso, inclusive a sua química cerebral, a sua química corporal, que vai permitir que você, num dado momento, tenha mais força, mais resiliência, mais poder, né? Vamos pensar num caso que todo mundo já ouviu falar, né? Aquela mãe que o filho, sei lá, tá em... O armário, já vi isso acontecer, inclusive. O armário, as crianças estão brincando de entrar no armário, o armário tomba
e as crianças estão embaixo do armário. Uma mulher sozinha foi lá e levantou um armário. Como é que essa mulher levantou esse armário? Isso, né? Da onde veio essa força? Como é que essa mulher levantou esse negócio super pesado sozinha? Como é que ela conseguiu fazer isso? Naquele exato momento, a quantidade de neurotransmissor ali para aumentar a força muscular e tal é tamanha que ela fica com uma força hercúlea. Então, veja, o recurso é qual? Onde está o recurso ali, Ana? Só para a gente entender o conceito amplo de recurso. É o amor que ela sente pelos filhos. Isso é recurso, né? Então, o amor que eu tenho pelo meu trabalho é recurso. Mas ele também vai dar uma falsa sensação de que eu posso tudo, que eu posso levantar um armário até onde eu quiser. Então, é aí, nesse lugar, em que as relações afetivas e emocionais, a percepção de recurso, podem nos levar a insistir demais em alguma coisa que está nos fazendo mal. Aí é o lugar onde a gente está descambando para a patologia, né? Onde aí tem a ruptura da saúde mental. Insistir, considerando que o recurso que eu tenho é suficiente, sem calcular todos os outros riscos que estão no entorno dessa história, né? Então, não é fácil, mas justamente por isso tanta gente capota nesse problema, né? E insiste em coisas, em comportamentos, a ponto de poder burnoutar, né? E você fala de juntar aquilo que a gente, enfim, quer ou deseja com aquilo que, com esse grupo de recursos que a gente tem. Como é que faz isso? Precisamos analisar, né? Precisamos analisar se a gente está com as pessoas certas, se a gente está no lugar certo, porque isso é muito importante para a gente identificar se a gente vai conseguir cumprir com aquela nossa intencionalidade. Tem um aspecto da questão da intenção que é meio controverso, mas você estudou psicanálise, né, Ana? Então, para você não vai ser controverso, porque você sabe o peso dos símbolos, o peso, né, o impacto que tem a subjetividade para o indivíduo. E veja, se eu for declarar para você aqui agora, eu queria tanto ter um corpo legal, emagrecer, ficar com um shape bonito, fazer atividade física e tal, eu estou declarando isso aqui, mas isso não garante, em hipótese alguma, que eu vá fazer dieta ou que eu vá fazer atividade física. Existe uma distância tremenda entre aquilo que eu verbalizo que eu quero e aquilo que eu genuinamente quero, que norteia o meu comportamento. Então, o que eu genuinamente quero, que é o que norteia o meu comportamento, que dá para fazer uma engenharia reversa do comportamento, né? Me diga o que você faz, que eu te digo o que você deseja. Coisa meio assim. Então, a pessoa que está se expondo muitas vezes nesse lugar da insistência, tá? Ela está buscando também um espaço de vítima. Né? A gente não pode esquecer que tem gente que quer ficar num lugar e esse quer não tem nada a ver com um equívoco no querer, né? Tem muito mais a ver com a construção do querer. Porque se você cresceu numa família onde você não era acolhido, não era apoiado, não era visto, não era aconchegado, você está o tempo inteiro querendo ficar num lugar onde você poderia ser alvo do aconchego de alguém, para ver se definitivamente em algum momento você vai poder beber dessa água do aconchego. E isso é um inferno, porque você vai se colocar em situações de perigo para poder ser salvo. Né? Aqui no IPFEM a gente explica exatamente isso de um jeito, eu vou chamar de adaptado, né? A gente chama tem um índice de escangalhamento, porque eu sou carioca, né? Então a gente vai dando uns nomes diferentes, assim. Muito bom. A gente chama um índice do escangalhamento e vai discutindo o Pareto da desgraça, o que é aquele 20% de problema que dá 80% da desgraça com a qual a gente tem que lidar. E na psicanálise a gente vai dizer que o desejo, a ação segue o desejo, né? E o desejo é da ordem do inconsciente. E daí a gente explica aqui no IPFEM que essa noção do querer, que basta querer que se faz, ela é uma noção extremamente equivocada, porque também quando a gente olha para relacionamentos afetivos, e aí eu vou dar uma puxadinha só para a construção do gênero um pouco religiosa, que é, por mim ele muda, por mim ele melhora, pelo amor por mim. Então, tem esse existir, esse esperançar na fantasia que mora na expectativa da mudança de comportamento do outro a partir de uma superprojeção. E aí, quando isso não acontece, que grande parte das vezes não acontece, não é sobre o querer consciente do outro ou não querer consciente do outro. É sobre o que está ali debaixo daquela terra
e que nem a outra pessoa sabe o que é. Então, a gente explica que quando você declara quero ter um corpo mais musculoso, eu quero fazer exercício, eu quero comer melhor, mas continua pedindo comida ruim e continua sem se exercitar, é que, na verdade, você não quer aquilo que você está declarando. E aí é muito importante entender que palavra e papel, no fim das contas, aceitam tudo, né? E não é que você está mentindo ou que você está enganando ou que você está performando. Mas o que a gente ensina aqui no IPFEM é: você quer saber onde está a sua prioridade? Olha onde você põe seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Porque quem quer ver novela, vê novela. Quem quer jogar futebol, quer ver futebol. Para as pessoas que a gente realmente quer estar perto, a gente está. Então, você quer descobrir sua prioridade? Olha para onde você põe seu tempo, sua energia, seu dinheiro. E aí, dessa engenharia reversa, né? Você consegue descobrir. E a maioria das pessoas se espanta quando Sim. descobre efetivamente onde é que está a própria prioridade. Porque Né? aí muita gente vai dizer que isso é um questionamento sobre o livre-arbítrio, mas na verdade é um paralelo que existe entre o exercício de liberdade, que é eu realmente poder agir na direção do que eu desejo, né? Livre, e portanto aí caberia o desistir. O desistir também é uma ação. Muita gente acha que o desistir é uma inação. E desistir é uma baita de uma ação, porque você precisa ativamente abandonar aquilo que você muitas vezes se apegou pelo que você estava se nutrindo daquilo, né? Então é uma ação, e é uma ação difícil, até porque você está sendo cobrada de diferentes formas para manter aquilo daquela forma. Mas é muito importante a gente entender que o exercício do livre-arbítrio opera em um lugar que também vem cheio de culpa, né? O livre-arbítrio está mais para a maçã do Éden, onde a gente recebe aquela maçã e por isso mesmo ganha uma porção de responsabilidades por causa da consciência, de ter que operar de um determinado jeito e não mais poder simplesmente dar ouvido aos nossos desejos. Né? A gente tem que regular os nossos desejos, porque nós nos tornamos conscientes deles. Para mim, esse é o símbolo da maçã do Éden, e muitos filósofos vão concordar comigo, né? Mas esse livre-arbítrio passa a ser uma prisão, né? De livre não tem nada. Né? Exato. E desistir é verbo, né? No fim das contas, desistir é verbo. E eu tô amando as suas referências religiosas, porque eu sou cientista da religião, pela PUC Que de São legal. Paulo. Então, eu tô amando, assim, falei, nossa, até nisso a gente tá combinando. Você porque fez quando o curso da PUC? eu ainda faço, eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. E estou terminando agora, vou entregar a dissertação. E para o mestrado, já quero discutir transhumanismo, enfim, nas relações de gênero e no trabalho também. Então, tenho muitas referências religiosas porque acredito de verdade, assim, e vejo por experiência de que a religião está em tudo. E aí eu tô falando de... Opa! Nossa, fiz um desastre aqui agora. Caramba, essa foi Aí, não tem problema, tá vendo? na internet. Não, Começa a falar de religião, o campo começa a bagunçar, ó. não é, sabe o que eu fui fazer? Eu fui pegar um negócio incrível para te mostrar e baguncei tudo aqui, ó. O confronto da sombra como o mal no processo de... Nossa, olha isso! Que incrível! O resgate da vivência... Peraí. Ai, da PUC! Olha aí! A Filhas minha da mãe, PUC! essa é o mestrado da minha mãe, que era uma psicóloga junguiana. Infelizmente, ela já faleceu. E essa é a dissertação dela no curso de Ciência da Religião da PUC, porque ela Não também acredito! fez um caminho semelhante ao seu, de levar a psicanálise para dentro da ciência da religião e fazer as análises todas do símbolo. Nossa, Carla, mirei no que vi, acertei no que não vi, como sempre. Obrigada por isso que caiu tudo aqui. Vou procurar. Muito obrigada. A parada. E ela faz toda uma análise do quanto que a gente se aproximar do mal, da sombra junguiana, faz parte do processo de individuação. E tem muito a ver com o que a gente está falando, porque o desistir é um encontro com com a negação, com o anti-herói, né? Claro, Com o abandono, né? É claro. E quando eu penso nas perspectivas da compulsão, né? Quando a gente pensa em comportamentos compulsivos, isso a gente discute muito aqui no IPFEM também, o quanto desistir também é sobre se libertar
desse cárcere da compulsão. E aí pode ser de qualquer coisa, né? De substância, de comportamento, enfim, pornografia, comida, milhares de coisas. Também tem a ver com desistir de algo, né? Para comportamento compulsivo se aplica também, né? E às vezes, sabe, aí, Ana, você trouxe uma coisa que você comentou agora, que eu acho que pode nos dar um insight também de como que as pessoas podem ir para a prática disso. Muitas vezes a gente quer brigar com algo que a gente quer se livrar. E, por vezes, é mais fácil a gente dar espaço e voz para algo que possa vir a substituir aquilo. Ao invés de a gente brigar de frente, a gente traz algo que pode caber naquele lugar e dar conta daquela necessidade sem precisar do embate. E aí Para ter vai ganhando aquela do outro. recompensa. Aí vai ganhando do outro pela própria existência dos dias que se passam, né? Porque senão a gente também está sempre propondo um embate para as pessoas, sabe? Até na hora, até para desistir, a gente está dizendo para ela, brigue com alguma coisa, sabe? E no fundo fica parecendo uma eterna luta heróica, né? Onde a gente tem que estar o tempo inteiro todo articulado. Então, simplesmente se deixar levar um pouco pelas coisas. Eu tenho feito um pouco essa proposta, assim. Deixa um pouco, mas não precisar, e agora eu vou abandonar a vida. Eu tenho uma amiga minha, Tânia Mujica, que pode ser que alguns de vocês conheçam, porque ela é uma palestrante aí, vira e mexe, está por aí falando no mundo, e ela está há um tempo, faz um mês e meio que ela não planeja mais do que 2 dias da vida dela. Ela diz que ela só sabe o que vai acontecer nas próximas 48 horas e que depois disso tudo pode acontecer. E eu estou só acompanhando o experimento dela. Ela já foi parar em Honduras, agora ela está no, sei lá. Mas, né, nesse lugar de eu posso me deixar levar um pouco. É um experimento até para se ouvir, né? No sentido de que o que realmente me impulsiona. Sim. Óbvio que nós estamos falando de um lugar de super privilégio, porque a maior parte das pessoas precisa mesmo acordar de manhã e trabalhar e conseguir o seu sustento cotidiano, né? Mas mesmo nesta rotina batida da vida, a gente tem que ter espaços, nem que seja de minutos, tem que ser na hora do banho, para se deixar um pouco, sabe? E eu vejo muita gente que não consegue fazer isso nem em momentos em que há esse espaço. O espaço da solidão ali do banheiro, né? Que geralmente tem muitas mulheres que só tem esse espaço. Às vezes nem esse, né? Tem quem filho pequeno não consegue nem ir no banheiro sozinho, né? Mas à medida que você vai conseguindo construir um espaço onde você pode se ouvir. Porque o problema das vozes incessantes que falam na nossa cabeça a partir das percepções dos outros impedem que a gente ouça exatamente aquilo que a gente está procurando. E o melhor contato para a gente saber o que é para desistir, o que é para insistir, tem a ver com o nosso desejo. Pois é. Porque não adianta ter recursos para fazer alguma coisa que eu não quero. Pois é. A gente aqui fala muito daquele pedaço da metodologia dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos, do Só por Hoje, né? A gente resgata muitas coisas, assim, porque, enfim, tem também os Mulheres que Amam Demais Anônimas, né? A gente bebe bastante dessa fonte que é de muito sucesso, né? Nos últimos 60, 70 anos. E eu tenho uma outra fundadora do IPFEM que fala, ao invés de só por hoje, pode ser só meio período? A gente pode viver meio período por meio período. A próxima hora. Exato. Então, acho que essa é uma perspectiva, porque também a gente discute aquele princípio filosófico de que excesso de futuro, ansiedade, excesso de passado, depressão, melancolia, né? Então, em que momento a gente começa de fato a viver no presente? Em que momento a gente começa a entender que a gente só precisa atravessar este dia de hoje? E aí isso combina com uma conversa que a gente teve também aqui no IPFEM na semana passada. E eu sempre conto isso, que uma das passagens, assim, mais fortes da minha vida foi quando meu analista, já com quase seus 70 anos, no meio do meu processo de divórcio, ele vira para mim e fala, eu depois de 40 minutos, porque daí eu vou fazer não sei o que, eu falo pra caramba. Ele bem quietinho, no final ele fala assim para mim, o que acontece se você não fizer nada? Aí eu olhei para ele e falei, Anderson, como assim nada? Como assim não fazer nada? Porque para mim a perspectiva do não fazer até então, ela era inimaginável, assim. Como é que eu vou ficar com um problema que eu não vou fazer nada para resolver esse problema, né? Enfim, anos atrás. E aí ele falou, não tô falando pra você não fazer nada para sempre, por 5 anos. Mas
tenta dar uma esperadinha para acomodar, começa com uma semana, 2, vai vendo o que que acontece. E desde então eu comecei a fazer esse exercício, regulando esse timing, obviamente, porque eu digo que o meu fluxo tem gestão, né? Que também não é essa bagunça assim, mas é muito nesse lugar de parece que passa um pouco de tempo e aí decanta, né? E aí só sobra aquilo que de fato a gente precisa realmente mexer e dar também o espaço do tempo dos outros, porque tem uma coisa que para mim sempre foi difícil de manejar, agora menos, que passa dos 40 anos, vai ficando, se a gente faz a lição de casa direito, né? Vai ficando um pouquinho mais fácil, mas tem uma coisa que é o tempo dos outros, né? O tempo das coisas e o tempo dos outros. Então, aqui no IPFEM eu também ensino para o pessoal que 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Não adianta. Você não vai pegar 9 mulheres e falar, ai, nossa, vai ser uma criança em um mês, porque tem processo que, não importa o recurso que você tenha, ele não vai. Então, esse lidar com o tempo, você acha que é um recurso também para a gente lidar com esse desistir? Ó, tem uma coisa muito importante que é uma analogia que diz respeito à forma como o cérebro lembra e esquece, né? Então, se a gente for pegar o Ivan Esquerdo já falecido, ele é meu avô científico, ele foi orientador da minha orientadora. E ele é um argentino, radicado no Brasil, né? Ele veio fugido da ditadura e ficou no Rio Grande do Sul, ficou na Federal do Rio Grande do Sul durante muito tempo, fez muita pesquisa por lá, depois foi para a PUC do Rio Grande do Sul, montou o Instituto do Cérebro lá, então é um nome muito importante para a gente da neurociência. E ele tem um texto que chama-se Arte de Esquecer. E é um texto lindo, eu tenho até a sorte de ter um manuscrito desse texto, porque eu herdei, né, da minha orientadora. E nesse livro A Arte de Esquecer, ele propõe justamente que os mecanismos para o esquecimento são tão importantes quanto aqueles que gravam as coisas na memória. E você falou, né, decantar e ver o que sobra e tal. E tem um mecanismo muito interessante no cérebro que é o seguinte: você passa o dia inteiro vivendo uma opção de experiências e tal, isso gera uma porção de circuitos que são de memória de curto prazo, dizem respeito às coisas que você viu. Se eu te perguntar hoje o que você tomou no café da manhã, você vai lembrar com relativa facilidade. Mas se eu te perguntar daqui 2 dias o que você tomou no café da manhã hoje, pode ser que você já não lembre tão rápido. Ou às vezes você nem vai conseguir se recordar se você não tiver uma marcação mnemônica para isso. Se for um dia comum, é possível que você nem se lembre. Mas por que isso acontece? Porque você vai vivendo essas experiências, forma esses circuitos, e é justamente pela ênfase emocional e pela repetição da ativação desse circuito que ele se fortalece. Então, essa ruminação que a gente vê, por exemplo, nos casos de depressão, ela fortalece muito os circuitos de memória que estão associados àquele sofrimento. E quando você fala, vou deixar decantar, eu vou deixar esses circuitos se enfraquecerem. Eu não vou ficar brigando com eles e tentando... porque assim, você não esquece se você quiser esquecer, sabe? Se eu ficar falando, nossa, eu queria tanto esquecer tal coisa. Não, cada vez que você lembrar sobre o que é que você quer esquecer, você está reforçando esse circuito. Então, esquecer, deixar para lá, não trazer isso mais em evidência, deixar decantar, é simplesmente deixar de pôr atenção naquilo. É deixar de dar ênfase, a relevância emocional que a gente costuma dar para essas coisas que ficam, sabe, nos aglutinando emocionalmente. Porque é isso, especialmente na questão do feminino, a gente tem tanto a provar, né? O tempo inteiro estão dizendo para a gente que a gente não pode, que a gente não consegue. E mitos, né? Que a neurociência insiste, inclusive, em dar corda. Se tem uma coisa que me dá raiva, eu vou estar batendo em neurocientista que fala que o cérebro feminino, o cérebro masculino, as coisas não são tão simples assim. Existem pessoas, uma miríade de expressões, né, de individualidades, subjetividades, e a questão do feminino e do masculino, do ponto de vista cognitivo, tem muito a ver com cultura, tem muito a ver com como nós somos educadas. Tem muito a ver com religião. Com muito a ver com religião, com o que está sendo posto como papel de cada indivíduo, né? Então, a hora que a gente assume esses papéis e a gente compra essa ideia como mulheres, e agora também a gente está... Essa semana eu engatei numa discussão com a Ana Flávia, que a gente faz um podcast que chama Dopaminas, vou convidar todo mundo para ir visitar a gente lá, né?
A gente falou da questão do masculino, né? O pessoal fica bravo quando mulheres falam da questão do masculino. Mas os homens falarem do feminismo, pode, mas tudo bem, isso é outro problema. A gente fez. Isso é outra live, isso é outra live. Outra live. A gente fez uma conversa sobre o masculino também, mas acho que tem sofrimento dos dois lados, são sofrimentos distintos. Mas aqui a gente está olhando para a questão do sofrimento do feminino e tem muito a ver com essa construção dessas expectativas do que a gente deveria conseguir fazer, né? Então, na minha percepção, esquecer, deixar decantar, tem a ver com não ficar repetindo, com não ficar ruminando, com não dar importância para aquilo que, quando você larga a mão, você vê que, tipo, nossa, mas faz tanto tempo que eu não faço mais, que eu não vejo mais, que eu não falo mais com fulano. Cadê fulano? Cadê a afetividade que fulano guardava aqui? Sumiu. Cadê a afetividade que esse projeto tinha em mim? Ué, foi embora. E não é porque você ficou frio, é porque a sua memória diminuiu e a conexão com a sua emoção também diminuiu. Isso é fisiológico, isso é do cérebro, isso é protetor, é necessário. Porque se você não está mais vivendo aquela situação, por que guardar memória sobre ela? Se ela não está mais se repetindo, se ela não é mais presente, por que você vai ficar tentando resgatar aquilo, né? Então, esse lugar de deixar decantar, de viver o presente, de fazer as emoções se arrumarem, arrumar um pouco a casa das emoções, isso não significa esfriar as emoções. Significa ouvi-las, entender o recado que elas querem te dar e também deixá-las ir embora. Porque às vezes a gente tem prazer em viver algumas emoções, né? E aprender o mecanismo para justamente usar isso a nosso favor, né? Você estava falando e eu pensei numa frase contrária, que é um bordão comercial, assim, no corporativo, que é quem não é visto não é lembrado. Que é aquela coisa de ficar realmente, né, aparecendo. E o princípio de trabalhar com internet também é muito sobre isso. O algoritmo, ele pede o quê? Ele pede para aparecer o tempo inteiro, para dizer de fato o que você está comendo no café da manhã, como que você está indo, está malhando, não tá fazendo. Então, esse lugar de aparecer o tempo inteiro muito para ficar no registro, né? E a nossa ideia de provocar com esse título do Desista e puxar essa conversa. E agora aquele psicólogo, aquele psicanalista inglês também lançou um livro. Olha, meu negócio faz esse negócio, eu não sei o que é, tá? Mas eu acho até que ele está fazendo os corações também, não sei. Depois eu vou tentar fazer o coração para você. O psicanalista inglês, ele lançou o Giving Up, né? Em janeiro. E aí a Folha começou a fazer uma série sobre desistir. Eu preciso até mandar para a Eliane os livros. Basicamente, a nossa ideia de provocar nesse lugar do desista é para desafiar essa lógica de que sou brasileiro e não desisto nunca, e que desistir é para os fracos, que coloca a gente em muitas posições de sofrimento, mas é muito útil para o capitalismo, para a religião e etc., se a gente for pensar em linguagem de controle, mas é principalmente para provocar uma discussão de que, principalmente também no feminino, a gente desiste de coisas todos os dias. E, em geral, a gente desiste de coisas nossas em função dos outros, né? Então, não sei se você vê isso por aí, se isso faz sentido para você, faz sentido na sua vida, não sei. Como é que você vê o desistir? Fez muito sentido e foi um aprendizado que eu precisei ter, né? Que era... a gente tem esse lugar, assim... eu já falei várias vezes, então quem me segue conhece essa história, né? Porque eu, de pequenininha, minha mãe sofreu um acidente e eu fui criada pela minha bisavó. Eu fiquei 6 anos, né? De 9 meses até 7 anos de idade, vendo a minha mãe esporadicamente. E eu tinha a percepção de que eu tinha sido abandonada. Porque se ela existia e ela não queria ficar comigo, alguma coisa errada, né? Eu tô aqui, obviamente, fazendo a leitura da psique da criança lá, que na terapia teve que... Aí eu tive um sonho, viu, Ana? Você que é da psicanálise e gosta desses papos, né? Eu tive um sonho em que eu tive toda uma jornada de herói, assim. Atravessei montanhas, vales, atravessei exércitos, lutei, guerriei. E aí eu subi numa montanha e tinha uma cabaninha na montanha, assim. Eu abri a porta da cabaninha, tinha uma criança deitada, ardendo em febre, uma menininha deitada. Eu peguei ela no colo e trouxe ela e tal, não sei o que. Então, naquele dia, quando eu acordei, eu tinha resgatado a criança ferida e abandonada, né? Mas até esse momento,
o tempo inteiro eu queria fazer coisas que fizessem com que as pessoas me amassem, né? Então, e muitas mulheres vão sofrer disso, porque nas construções familiares, o filho homem é sempre colocado no lugar de destaque, cuidado, e a filha mulher, se ela se comparar ali com esse lugar, e ela não tiver o recurso né, de ter um pai, de ter um outro interlocutor ali que a coloque em evidência, ela pode vir a sentir que ela tem uma menos-valia, porque nós mulheres, na doença do feminino, até nós valorizamos mais o masculino. Então, nós somos nossos próprios algozes, muitas vezes, né? E somos os algozes das nossas filhas, né? Eu não tive filha mulher, mas tive enteada, e a gente percebe que a gente vai repetindo uns discursos que, se você não quebrar, você vai dizer para ela o tempo inteiro que é através da servidão, é através do acolhimento que ela pode dar para os outros, do carinho, tal, que ela vai se fazer importante, né? Então, é muito, muito fundamental que as mulheres entendam que elas têm a mesma obrigação que qualquer outro ser humano de atender ao coletivo e de atender a si próprio, né? Ninguém deve migrar para uma vivência absolutamente egóica, porque a sociedade precisa de nós. Quanto mais fortes formos, quanto mais potentes formos, mais podemos agregar valor à sociedade. Mas isso não significa que a gente deva abandonar o indivíduo que precisa se fortalecer para ser esse indivíduo colaborativo para a sociedade. Uma mulher fraca, um homem fraco, não suporte para a sociedade, muito pelo contrário, ele está precisando de ajuda. Então, deixar-se enfraquecer por essa cobrança, por esse lugar, que vai te tirar a sua potência, não é nem economicamente bom, né? Não é nem para o coletivo nem para o indivíduo isso é bom, porque isso vai fazer de nós improdutivos, né? A gente tem aí todo o trabalho da Isa da produtividade sustentável, que a gente quer ser produtivo, a gente não quer ficar o dia inteiro deitado na praia. Você vai fazer isso 15 dias, no 16º, você já está completamente empapuçado de ficar ali, né? Então, a gente precisa e quer ser produtivo, mas precisa ter uma produtividade que seja sustentável, isso não tem dúvida. Sim. É entender que quando a gente pensa em lógica de produção, a lógica de produção contemporânea, ela é um manejo que a gente não... Aí, ó, apareceu, fez, viu? Muito ela bom. É um manejo... Será que o meu também funciona? Eu não sei. Não, só... Eu não sei o que é, eu acho que são as coisas da Apple aqui, porque aparece em tudo que é plataforma. Às vezes eu tô falando um negócio super sério, aí eu faço assim, sobe uns balões, é uma loucura. Aí eu já avisei, falei, gente, eu não sei como é que tira isso. Imagina a quantidade de confa que você não está arrumando. Nossa, muito. Mas o que eu ia dizer, o que eu ia dizer era que tem também uma coisa que a gente discute muito aqui, que é nesse movimento pendular entre me preservar e garantir essa integridade e, por outro lado, também olhar para essa vivência mais coletiva, mais social. Como fundadora de uma organização do terceiro setor, eu faço a ponte com o segundo setor, que é de onde eu venho, e eu tenho falado muito sobre perspectivas sociais da liderança dentro das empresas. Então, os pactos coletivos, né, a postura cidadã, então como é que a gente pode discutir isso e, bom, claro, falando de religião também. Mas nesse movimento pendular, para mim tem uma coisa que a gente fala aqui no IPFEM, que é não dá para ser a Gabriela com Zagalo. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, vocês vão ter que me engolir. Porque esse lugar também o tempo inteiro vai entrar em conflito com a outra pessoa, mas também não pode ser o arquétipo da Virgem Maria, que é tudo para todo mundo o tempo inteiro, resignada, que nem desejo tem, né? Então, assim, e já quero avisar que sou devota da Virgem Maria, assim, não é para ninguém vir aqui falar, encher o saco, mas é muito olhar para esses lugares arquetípicos e de formação do feminino. No meu mestrado, eu estou fazendo uma primeira página que eu faço essa perspectiva do Velho e do Novo Testamento, né? Aí eu escrevi assim: todo mundo quer ser Ruth, ninguém quer ser Jezabel, todo mundo quer ser Maria, ninguém quer ser Madalena. Então, quando a gente olha para as figuras arquetípicas e quando a gente olha para esses lugares do desistir ou do persistir e tudo mais, a gente também vai olhando para modelos, né? E nesses modelos, a gente não pode continuar entrando em embates. Então, aqui no IPFEM, a gente falou com mulheres em todo esse tempo que a gente existe, quase 5 anos. Ano passado, a gente decidiu falar com homens.
Porque quando a gente fala de garantias de direitos para as mulheres, isso passa pelo reconhecimento de deveres dos homens. E muita coisa que a gente podia fazer sozinha, a gente já fez. Agora a gente precisa do masculino. Não para convencimento, não para concordância, não para consenso, mas para compromisso. Qual é o compromisso que a gente estabelece em alguma intersecção em que se perde alguma coisa, se ganha alguma coisa e a gente avança, né? Então, é também esse entendimento de que todo dia a gente desiste de alguma coisa. A gente só precisa começar a refletir do que a gente está desistindo, sobre o que a gente está desistindo e para quem, né, Carla? Eu acho que tem esse lugar e aí fica muito. Eu não tenho muita paciência também com os discursos clichês, umas palavras meio ruins, assim, mas fica assim, ai, você que tem que mudar o ovo, você não pode ter expectativa, crie pato, crie galinha, não crie expectativa. Gente, como é que você vive sem expectativa? Você tem que aprender a lidar com a frustração. Mas como é que você vive sem expectativa? Se eu sou amiga da Carla, eu tenho a expectativa de que ela não saia contando meus segredos para ninguém. Entende? E aí, se você conta, obviamente isso vai provocar em mim uma série de sentimentos. Então, acho que a gente. Relações são expectativas, né? As relações são expectativas. Exato! Não tem como não. Expectativa e julgamento são coisas que não dá muito pra gente abrir mão. A gente precisa tomar consciência e atuar a partir deles, né? E daí, às vezes, eu fico pensando que essa coisa do desistir também é muito. Ela machuca muito a gente, porque lá na frente, como diz o Dr. Drauzio, né, que o jovem toma decisão com o corpo, se o corpo aguenta, ele vai, né? É muito nesse lugar, uma hora cobra conta. Mesmo que você entregue, uma hora esse lugar da reciprocidade, ele reivindica o espaço, né? Então a gente vai meio que desistindo de, sei lá, de ser amada, e aí uma pergunta que a gente recebe muito no IPFEM é: em que momento a gente consegue mudar, né? Fazer a mudança? Eu digo, bom, no meu entendimento psicanalítico, você consegue fazer a mudança. Primeiro, a hora que você sofreu o suficiente. E segundo, quando você suportar o peso de não ser amada. A hora que essas duas coisas chegarem, aí sim você consegue dar o passo. Então, não sei se fez sentido ou se eu viajei muito. Não, total. E eu acho que eu queria pegar uma coisa que você trouxe lá atrás, né? Que foi quando você questionou desistir do quê, né? E a gente desiste, só que a gente não se dá conta do que a gente desiste, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque há momentos em que emocionalmente a gente não sustenta alguns desejos que a gente prefere desistir para não ir para o embate, e ao invés da gente se questionar sobre aquilo que a gente está desistindo, que não deveria ou que não poderia, a gente prefere falar da persistência dos objetivos, daquilo que a gente deseja. Então, para mim é complicado, porque a gente tem que estar o tempo inteiro muito mais focado nas nossas intencionalidades genuínas, que são aquelas que vão nos segurar vivos, e vivo ou pulsante, né? Vivo muito mais no conceito da vida vivida do que daquele conceito das pequenas mortes, que não tem nada a ver com orgasmo francês, né? Porque eles chamam de pequena morte. A pequena morte que é perder o status, que é perder o papel social ali com o indivíduo, ou perder o cargo, ou perder o salário, ou perder... Então, a gente tem mais dificuldade de lidar com uma demissão, né, do que com o abandono que a gente faz com o nosso corpo, que é uma coisa que não tem retorno, né? Então, por exemplo, você não cuidar do seu corpo, não cuidar da sua saúde, e não fazer os exames periódicos, né? É uma coisa bem básica, e ter um diagnóstico de um tumor, por exemplo, né? Desistir de cuidar de você não está no jogo. Só que você costuma fazer isso em troca da energia que você está gastando para evitar pequenas mortes. Então, eu não vou fazer meus exames periódicos agora, eu vou deixar para fazer só nas minhas férias, porque o meu trabalho, as pessoas, né? Eu não posso nesse momento me ausentar uma manhã para fazer os meus exames. E nessas você está desistindo da sua própria vida. Então, ok, vamos desistir do que realmente, né, está condenando a nossa existência a uma mediocridade. Eu estava vendo hoje um vídeo do Pepe Mujica, aquele presidente que foi considerado o presidente mais pobre do mundo, né? Porque ele vivia
num casebrinho, numa chácara, que só tinha uma viatura da polícia parada na porta, né? Isso era o Palácio Real, o Palácio Presidencial do Mujica. E ele faz uma conta linda, que eu andei falando, inclusive, no meu canal no YouTube. Eu tenho um canalzinho que chama Nada Trivial, e eu andei falando sobre isso lá, que é o tempo que você gasta para conseguir as coisas é tempo da sua vida. Isso é um ativo que é impossível de você comprar mais, né? Eu acho isso muito forte. Inclusive, eu vejo uma desigualdade aqui bizarra, porque algumas pessoas vão gastar muito menos tempo para conseguir determinadas coisas do que outras. E eu comecei a achar que essa é a verdadeira desigualdade social que existe, sabe? O tempo de vida que cada um de nós gasta para poder alcançar determinadas coisas ou conquistas, né? Então, desistir significa também poupar esse tempo de vida, sabe? Sem dúvida. Por isso é muito importante fazer boas escolhas. A minha casa é uma casa muito narrativa, né? Tem muitas palavras, assim, quadros com palavras, xícara com palavra, muita palavra para sair de mim, né? Então eu vou espalhando elas pela casa, eu escrevo nas paredes do quarto, é uma loucura. E aí eu comprei uma plaquinha, não dou, eu escrevo livro, escrevo coisas, mas tem muita coisa para sair de mim. Eu comprei uma plaquinha, depois eu vou te mandar a foto. Eu comprei uma plaquinha, que é uma frase que eu digo, assim, há muitos anos, que eu digo: depois é nunca. Depois é nunca, né? Você fala, depois eu faço, depois isso, depois aquilo. Eu falo, nenhum outro dia da minha vida eu serei tão jovem quanto hoje. Hoje é o meu último dia mais jovem na minha vida. Então, depois é nunca. Não é para fazer atropelada, não é para fazer de qualquer jeito, não é para fazer no impulso, mas é para desenvolver o mecanismo da disposição e da prontidão, dizendo, depois é nunca, né? Então a gente vai fazer agora, porque é isso, é meio o slogan da Visa, né? Life is now, né? Teve uma época aí, a vida é agora, tal. Porque também é muito sobre esse lugar e eu fico vendo as pessoas falando, mas o tempo tá passando muito rápido ou o tempo tá passando muito devagar. E uma coisa que a gente ensina aqui no IPFEM é, se você tá com muita sensação de que tá passando muito rápido ou muito devagar, é porque no presente você não tá. Exatamente. É isso. Se você tivesse no presente, a sua noção de passar o tempo, ela ia estar ajustadinha. Seria genuína. Ela ia estar ajustadinha, né? E eu queria trazer mais uma provocação, que é assim, o uso que a gente faz das nossas emoções, sabe, Ana? Porque as emoções sempre são colocadas muito num lugar de vulnerabilidade, de fragilidade. E aí tá todo mundo, tem que aceitar a vulnerabilidade, a fragilidade. E emoção é uma fortaleza, é um detector, sabe, de problema, um detector de roubada, um detector intuitivo de para onde que realmente eu devo pôr minha energia, né? Agora, recentemente, eu montei esse canal no YouTube, Nada Trivial, e a minha ideia original era fazer um vídeo todos os dias da semana, tratando de 5 temas que são interessantes para mim, e eu estava trabalhando todos eles. Aí, às quartas-feiras, eu fazia um vídeo que eu chamei de Leia Comigo. Eu pegava um livro, e aí fazia uma live ao vivo, discutindo o capítulo de livro, pedia para as pessoas virem, participarem, entrarem assim como a gente está aqui e tal, para poder discutir comigo e tal. E, num dado momento, eu vi que o resultado daqueles vídeos não estava legal, mas eu adoro fazer aquele vídeo. Mas o resultado para o YouTube, para a coisa, não estava legal. Eu comecei a pensar, poxa, você adora por quê? Porque você não está alcançando o resultado que você busca. Então tem alguma outra coisa que você está adorando aqui. São as pessoas. Então vamos trazer essas pessoas de um outro jeito. Que você consegue trazer um outro resultado. Vai ser melhor para as pessoas, vai ser melhor para você. Então vamos mudar um pouco essa história de você ter essa oportunidade, mas não ir por aí. E aí eu fiz um vídeo contando por que eu tinha desistido de fazer o Leia Comigo e tal. Então eu estou muito nesse lugar. Assim, tá muito fácil para mim discutir o que eu não vou fazer. Mas não sempre foi assim, não. Quando eu comecei a empreender, que eu saí, né, exclusivamente da carreira acadêmica e comecei a empreender com zero dinheiro, né? Eu saí com zero dinheiro. Minha primeira empresa eu montei, eu tinha zero dinheiro, né? Eu me lembro até hoje que eu ficava debatendo se eu ia mesmo colocar um laminado no escritório que custava, sei lá, R$2.000 e que ia me quebrar se eu fizesse aquilo e tal. Tava nesse lugar, né? Hoje a gente já subi, já desci tantas vezes as rampas que eu já nem sei mais direito onde eu estou. Mas essa ideia, né, de você
desistir, por exemplo, da minha carreira acadêmica para começar a empreender e saber que pratinho que você vai girar é muito difícil. E um dia minha sobrinha, que fazia administração de empresas, hoje ela é uma grande executiva do setor, né, da área de finanças e tal, tem uma mulher já de quase 40 anos, ela chegou para mim e falou assim, tia, se você não priorizar alguma coisa e focar nessa coisa para você desenvolver, a vida vai priorizar para você. E aí nem sempre vai ser aquilo que você queria. E para mim isso é um mantra. Eu não vou deixar outra coisa fora de mim pautar o que é prioridade para mim. Essa é a coisa mais importante. Eu posso conversar, eu posso me aconselhar, eu posso estudar, eu posso ter um mentor, eu posso estar aqui batendo papo com você e você me dar uma luz, mas quem vai definir o que é prioridade para mim sou eu. Isso pode parecer egóico, isso pode parecer, né, meio uma revolta de gênero, né? Mas definitivamente ninguém pauta minhas prioridades e isso para mim é a verdadeira liberdade. Então, se eu tiver daqui do alto dos meus 54 anos, né, depois de ter rodado muita história, depois de já ter empreendido, depois de já ter uma carteira de CLT e viver de 13º de férias, né? Porque o empregado CLT ele não vive de salário, ele vive da esperança das férias e do 13º, que é a hora que ele respira. Né? Então, depois de ter vivido isso, depois e me enfiado na vida de empreendedora, a única expressão de liberdade que eu tenho e que para mim é fundamental é que quem pauta a prioridade sou eu. E se eu tivesse que deixar alguma mensagem aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, é que desistir significa também emocionalmente aceitar que você não vai priorizar aquilo que parecia que você deveria priorizar. E não vai se sentir culpado porque você fez isso. Pode ser que só a maturidade te dê essa possibilidade, mas vá construindo isso paulatinamente, porque é o melhor lugar para a gente chegar. O lugar onde a gente se sente definitivamente livre, e não porque a gente faz o que a gente quer, mas porque a gente está em busca daquilo que a gente considera prioridade. Acho que essa é a maior liberdade. Eu tô aqui apenas apaixonada. Eu fui olhar agora, falei, nossa, a gente tá 1 hora falando já, nem senti passar. Contra a minha vontade, vou encerrar. Quero já deixar registrado que contra a minha vontade eu vou. Mas aí a gente encerrar. volta, a gente faz tudo de novo. Eu quero, Carla, eu quero te agradecer de novo, mais uma vez, de professora para professora. Obrigada por dividir. Eu acho que uma das coisas também que a gente fala muito no IPFEM é sobre acessibilidade. E acessibilidade é linguagem. Acessibilidade é imagética, é semiótica. E eu sempre fico muito impressionada quando eu vejo os seus vídeos, as suas explicações. Ouço os podcasts onde você vai. Sou uma fã aí faz tempo. E me surpreendeu muito quando a gente mandou o convite. Você era, tipo, a primeira da minha lista. Mas eu falei, o não eu já tenho, eu vou buscar a humilhação, né? Não tô nem aí, tipo. E você foi, tipo, a primeira que respondeu e aceitou. E eu mandei mensagem para todo mundo e falei, vocês não vão acreditar, meu Deus! Fiquei muito feliz. Então, eu acho que também uma coisa que a gente abraçou no IPFEM é de desistir da ideia de que é impossível. Pra gente não tem impossível. Tem tentar, tem articular, tem fazer, né? Então, essa live é o fruto disso. Quero te agradecer. Vamos fazer mais? E depois vou mandar mensagem, vou ver como é que eu faço esse livro chegar até você. Se eu puder ir pessoalmente, vai ser um prazer imenso dar um abraço. Uma honra para a gente aqui te receber também. E a gente começa hoje uma grande história. Obrigada, querida. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Beijão para todo mundo. Até a próxima.